e hoje eu vim recomendar pra vocês 5 K-dramas imperdíveis pra você maratonar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Choco e bem-vindos ao canal Pipoca. Antes de começar, deixa o like, se inscreve e me siga nas redes sociais pra você ficar por dentro de tudo que acontece na cultura pop e nos bastidores aqui do canal. E obviamente vamos começar pela minha mais recente obsessão, que foi aí motivo pra trazer essa lista pra vocês. Inclusive decidi ressuscitar esse quadro justamente pra isso, porque eu realmente fiquei muito carente de doramas bons. E essa lista tem vários. Gente, eu decidi que eu não vou mais ficar tentando decorar nome de personagem e de ator, então eu vou usar minha colinha, me perdoem, mas assim, acho que desse jeito o vídeo vai ficar mais fluido pra vocês e vai funcionar melhor pra mim. Primeiro vamos falar de Pursuit of Jade, lançado esse ano, que foi um surto geral na internet e também pra mim. Aqui temos um casal principal muito relevante, muito importante, muito carismático, mas temos também um casal secundário. Então eu vou falar dos 4. Temos então o Zhang Li-hye como Shizen e também a Chan Shi-wei como a Fashion Yu, sendo aí o nosso casal principal digno de muito surto. Depois temos a Kwon Shuer, que faz a Yu Kyung-kyun, e também o Den Kai, que faz o Jimin. Temos então aqui um drama chinês de época histórico, então não é uma história de fantasia, ambientado na dinastia Daiyan. Aqui temos a Fashion Yu, uma jovem açougueira que precisou herdar o trabalho do pai para poder cuidar da sua pequena irmãzinha. E durante o inverno, num dia de muita nevasca, ela acabou salvando um homem gravemente ferido. Mas esse homem é Shizen, na verdade o Marquês de Wuhan, um general lendário que está escondendo a sua identidade enquanto investiga um caso que aconteceu há 17 anos atrás, que envolve ali algumas polêmicas políticas e também a sua família. E os dois acabam entrando num casamento por conveniência, justamente porque a Fashion Yu está para perder a casa pro seu tio em herança. Porque lá na China, naquela época, não sei se hoje ainda é assim, gente, mas naquela época, apenas podia se herdar imóveis e coisas do gênero pelo herdeiro masculino. Então tanto ela quanto a irmã dela não poderiam receber essa herança, então ela acaba se casando com o Shizen para poder conseguir tudo isso. E ela usa como desculpa que ele, por ser um imigrante, vai ser convocado para a guerra. Só que ela não sabe que ele é um dos mandantes da guerra, né? Sendo ali comandante nisso tudo. Então ele já ia estar na guerra de qualquer forma, só que ela não sabia. E o que começa como um simples acordo ali entre os dois lados para conseguir sobreviver nessa guerra, acaba desenvolvendo um amor muito bonito, uma relação muito profunda no meio de uma guerra, intrigas imperiais, revelações devastadoras, isso sem contar que a visão da guerra em doramas asiáticos geralmente se passa pelas pessoas que estão vivendo a guerra na comunidade. Eu gosto muito desse tipo de visão. Aqui temos um pouco das duas visões, né? Mas é bem legal quando a gente acompanha a comunidade, a vila e tudo que as mulheres também sofrem nesse período e nessa circunstância. Então são histórias muito bem escritas, muito interessantes, com uma jornada muito inspiradora. Então assim, se tornou um dos meus K-dramas favoritos. E como eu já comentei lá no meu Pipoca Opina, o casal secundário de Pursuit of Jade é tão espetacular, incrível e apaixonante quanto o principal. Ele é mais tóxico, com certeza, mas a Woo Kyung-kyun com o Jimin são lindos juntos. Gente, eu sei, ele é criminoso, é muito errado gostar dos dois, mas não tem como, entendeu? Então o casal secundário também é perfeito. É um dos poucos dramas que tem o casal principal e o casal secundário maravilhosos, então gente, eu precisava falar deles por aqui. E agora, para as próximas sugestões, vocês vão perceber que alguns atores vão reaparecer e isso não é por acaso. Quando eu gosto de algum personagem ou da atuação de algum ator, eu acabo procurando outras histórias com eles. Não é sempre que isso acontece, como por exemplo a Yu Shushin, que eu não sou muito fã dela, mas confesso que os dramas que ela faz são muito bons e a interpretação dela é realmente muito boa. Eu me irrito um pouco com a voz, mas assim, passa. Então temos alguns atores reaparecendo aqui, tá, gente? E a nossa segunda indicação, que eu já falei dele por aqui também, o Pursuit of Jade eu já trouxe aqui no canal, e esse eu também já trouxe por aqui, que é Love Between Fairy and Devil, de 2022. Com um elenco de peso, aqui eu confesso pra vocês que o elenco é espetacular, porque só tem gente grande, tá?
Vamos lá. Dylan Wang como Donphan Chinchan, Wu Shuxian como Orquídea, Zhang Lihe como Shanhan, tá? E aqui temos uma história bem estilo Romeu e Julieta. A Orquídea é uma fada que teve a sua raiz danificada e que é apaixonada pelo Shanhan. E no momento que ela está ali tentando salvá-lo ou cometendo uma loucura, acreditando que ele estava em perigo, ela acaba liberando um grande deus demônio, o Donphan Chinchan, que estava ali aprisionado há milênios e que não poderia em hipótese alguma ser libertado. E um feitiço de uma tribo já extinta liga o coração dos dois, fazendo tudo que um sente, o outro sente, e todas as dores físicas e emocionais que um sente, o outro também, com, consequentemente, a vida dos dois associadas. Então, se um morre, o outro morre também. E é muito engraçado, porque a Orquídea é uma personagem muito espontânea, muito leve, muito divertida, e o Donphan Chinchan, ele é muito estúpido. E ele é obrigado a conviver com ela, justamente porque, se ela começa a se machucar, ele se machuca também. Então ele fica com aquela sensação de que tem que protegê-la o tempo todo. Isso sem contar que, pra ele, provavelmente, esse selo só vai sair quando ela tiver poder pra removê-lo. Então ele tenta ajudar a crescer o poder dela também. E durante esse tempo, a Orquídea, que é uma fada dessa tribo extinta, que a gente vai descobrir muito depois, consegue ressuscitar o mar dos sentimentos e a árvore das emoções, que o Donphan tinha extinto há muito tempo e que não poderia voltar. E temos também muita trama política, temos também personagens traiçoeiros, mistérios e coisas ali a desenrolar que aconteceram num passado de 30 mil anos e que ainda gera consequência. E conforme a relação cresce, a história revela muitos conflitos entre os reinos, manipulações antigas e finalmente a verdadeira identidade da Orquídea, revelando também que ela está intrinsecamente envolvida com essa guerra e que sua raiz não é corrompida sem um propósito. E aqui temos uma escalação de peso, como eu já comentei com vocês, inclusive com o Zhang Lihe de Pursuit of Jade aparecendo por aqui também como personagem secundário, rival do Donphan Chinchan e, quem sabe, um interesse amoroso ali da protagonista. Só que eu confesso que eu assisti 2 vezes esse drama e eu não consigo gostar tanto do Shanhan. Acho que justamente por ele ser um rival e um personagem secundário ali no relacionamento entre a Orquídea e o Donphan. E não é pelo papel, gente. Aqui ele faz o mesmo tipo de personagem, muito fiel e apaixonado. Só que como ele não é o protagonista dessa vez, se torna chato e pegajoso. E claro que o Donphan do Dylan Wang rouba a cena em todos os momentos. E ele consegue entregar uma atuação de milhões. Quando ele sofre, a gente sofre junto. Então, infelizmente, mesmo reassistindo, depois de Pursuit of Jade, eu não consegui gostar do Shanhan, tá, gente? É isso, eu não comprei o personagem. Claro, a gente gosta dele em inúmeros momentos, em inúmeros aspectos, mas quando a história se desenvolve do meio pro fim, não tem mais como, né? Impossível. E aí vamos pra Love in the Clouds de 2025. Trouxe aqui os 2 personagens principais, que é o Hou Min-hao, que faz o de Bozai, e a Lu Wuxiao, que faz a Min-yi. Gente, como eu já comentei, e aqui temos um pouco jogos vorazes, disputas políticas, mistérios, criança que foi roubada da família, criança que foi substituída. É um rolo gigantesco, uma farofa familiar literalmente. Mas começamos com uma disputa política entre reinos, uma disputa bem estilo jogos vorazes, que é o torneio King Yun, onde o vencedor recebe a chuva abençoada que traz prosperidade para a região. E em uma dessas batalhas, a Min-yi, que está ali transformada em homem, tem uma longa história para isso, mas ela viveu a vida inteira dela com um véu, que para os outros ela é um homem, mas ela não é um homem, né, gente? Ela é uma moça, só que ela usa essa proteção para poder ser o príncipe herdeiro do reino celestial. E durante essa batalha, ela chega no final contra o de Bozai e acaba sendo envenenada. E ela foge pra conseguir essa cura que ela acredita que ele possui, mas a história é muito maior e muito mais
mirabolante e tem muito mais caos do que parece. Então ela acaba se aproximando de Bozai, os dois meio que têm propósitos muito parecidos, mas demora bastante pra um se abrir com o outro, mas no final ele procura vingar a sua história e a trajetória que ele passou durante a vida inteira, e ela decide ali também vingar o que aconteceu com ela e se salvar desse envenenamento o quanto antes. Mas como nós já sabemos, não é bem isso que acontece, eles acabam se apaixonando e se aliando pra resolver esse problema maior. E tem muita trama política, muitos segredos sendo revelados também. Uma coisa que eu adoro em dramas chineses é que tem muita politicagem, muita farofa de família, sabe? Gente fofoca e gente traindo gente e um monte de coisa acontecendo, eu adoro. E o romance de milhões. Pursuit of Jade tem realmente um relacionamento impressionante, é lindo demais de ver os dois. Durante o lançamento, inclusive na internet, no meio das dorameiras, estava saindo bastante uma rivalidade entre o Ji Bozai e o Shanzan. E sim, eu vou expressar minha opinião, gente. É difícil escolher entre o Shizhen e o Ji Bozai. São dois protagonistas incríveis, maravilhosos em todos os aspectos. As escolhas que eles fazem, os momentos de sacrifício de cada um são realmente muito impressionantes, não tem como não gostar. E aquilo, nas duas histórias temos um casal muito carismático, muito alegre, muito feliz, muito divertido. Os momentos de tensão são bem tensionados, os momentos de drama são bem dramáticos. É muito gostoso acompanhar os dois e são personagens difíceis de você falar, ai, não tem como passar um pano. Não é igual o Donphan Chin-chan, gente, que em muitos momentos eu não passo pano pra ele. Em muitos momentos eu acho ele um cara bem ruim em vários fatores. Aqui não temos tanto isso, pelo menos não na minha visão. Então é difícil não gostar do Ji Bozai, gente. Ele é maravilhoso. As cenas que ele aparece com a Min Min são lindas, lindas, lindas. Tem enquadramentos impressionantes, assim como também tem Pursuit of Jade. Então assim, se vocês querem um casal de milhões, essa pode ser a sequência perfeita pra quem assistiu Pursuit of Jade. Então, Love in the Clouds é uma sequência perfeita. Um casal aí de milhões com protagonistas incríveis. E pra mim, o Marquês de Wuhan só ganha porque parece um personagem mais real por estar em um drama histórico. Eu sei, pode ser meio absurdo, mas o Ji Bozai tem um monte de poder, gente. E com poder, com magia, dá pra fazer muita coisa, não é mesmo? Agora, você pega um cara guerreiro, real, que faz loucuras pela mulher que ele ama, não tem como, sabe? É difícil. Mas realmente o Ji Bozai tá bem lá em cima na lista e, né, o Shizhen acaba sendo o número 1. Claro, tinha outros protagonistas maravilhosos em drama, gente, principalmente dramas chineses, mas é aquilo, não tem como, o Marquês é o Marquês e virou top 1. Aí entramos numa história que ela é estranha em inúmeros aspectos, mas eu acho que é por isso que ela é divertida de assistir e acaba empolgando bastante, que é Love Game in Eastern Fantasy, que repete então a nossa protagonista lá de Love Between Fairy and Devil, a Wu Shuxin como a Lin Mao Mao. E depois temos o Jin Wuxi como o Mu Sheng. E aqui temos uma mulher que, por um acaso, acaba entrando na história de um livro que ela acabou de fazer uma crítica negativa. Só que no papel da vilã. Então ela precisa a todo custo cumprir algumas missões impostas por um sistema gamificado. Muito curioso para conseguir alterar a narrativa e se salvar. E as coisas começam a desandar quando o sistema obriga ela a conquistar o Mu Sheng, que é um personagem muito perigoso, inclusive a causa da morte dela na história original. Mas o que ela não esperava é que iria se apaixonar por ele e viver intensamente aquela realidade. Essa parte gamificada da história é bem diferente, bem divertida, achei muito criativo. Claro, em alguns momentos irrita um pouco, é um pouco exagerado ou um pouco sem sentido, mas é muito divertido. E no decorrer da história, quando a personagem começa a viver mais a realidade dali, essa parte mais gamificada acaba sumindo bastante. Eu não vou entrar muito em detalhe de como as missões funcionam, trazem muita informação, então não vou comentar muito, né, pra não perder a graça aqui pra vocês. Mas já adianto que sempre que ela falha, ou quando a missão não consegue ser concluída, ela volta no tempo, assim como um salvamento automático. Então ela volta pouco antes de cumprir ou não cumprir a missão pra tentar novamente. Só que isso tem um limite. E por último, gente, um drama que eu não tava esperando nada, eu não pedia nada, eu não esperava, eu realmente não tava contando com nada, e conquistou meu coração num nível não é parecido com Pursuit of Jade, que esse eu já tava querendo assistir há muito tempo. É um drama que a Netflix soltou do nada, com uma cenografia incrível
tudo muito bonito, vestimenta muito bonita e que me motivou pra assistir e que eu não esperava que seria tudo isso, gente. Sim, tem alguns problemas, eu vou falar sobre eles, mas eu não esperava que seria tudo isso, que é Veil of Shadows, também desse ano. Então nós temos ali a Ju Xin-yi, que faz a Lu Wujie, o Shen Du-lin, que faz a Wu Wang-yan, o Joseph Zhang, que faz o Wu Shang-yan, e o Chan Jiarui, que faz o Ji Lian. Acredito que de todos os dramas citados até aqui, esse deve ser o mais sombrio, até porque temos uma seita. Também viagem no tempo, personagens se sacrificando numa trama realmente bem elaborada. E diferente dos outros, aqui temos de fato 4 personagens principais que acabam se envolvendo num mistério juntos a uma série de assassinatos que estão acontecendo numa vila. E diante disso, o destino desses personagens se conectam, porque cada um deles está envolvido com esse assassino de alguma forma. As raposas Lu Wanjin e Wu Wanyan fazem parte da seita da Lua Sem Forma, que as enviam para missões um tanto quanto duvidosas. Wu Xingguang busca vingança, entender mais sobre seu passado, e o Jin Lin acaba caindo por um acaso em toda essa história, só que a gente descobre que ele tá mais envolvido do que todo mundo. E depois que esse personagem se revela de fato, ele é muito mais misterioso e intrigante do que parece. Além de ser também um personagem muito importante, um personagem que a gente se apaixona em muitos momentos e a gente torce por ele. Acho que a viagem no tempo estragou um pouco a experiência, mas a história é realmente incrível. Eu sinto que poderiam ter achado uma forma diferente das coisas se resolverem e acontecerem, porque alguns personagens acabam se sacrificando em muitos momentos e, por ter isso de viagem no tempo, esses sacrifícios acabam sendo banalizados demais. Mas em todo caso, eu gosto muito quando há personagens em histórias com valores muito fortes e que fazem de tudo pelas pessoas que eles amam. Eu adoro uma boa história de sacrifício e redenção. Acho muito emocionante, de fato. São minhas histórias favoritas que eu guardo no coração. E não tem como você terminar essa história sem se render pro Jin Lin, gente. Não tem como. O personagem dele, assim, sério, me emocionei muito com ele. É um personagem muito bem construído. A trajetória dele é muito sofrida, muito triste. Não tem como, sem vontade de pegar ele, dar carinho e botar na prateleira, sabe? Porque não tem como, você realmente se apaixona por ele. Que personagem incrível. E a atuação do Tia Jiarui é realmente absurda. Ele faz muitos personagens dentro da história, já adianto, gente, que ele faz muitos personagens aqui dentro desse Sei-drama. E o personagem principal dele é muito cativante. Até coloquei outras histórias dele na lista pra assistir, porque eu gostei muito da atuação dele. Ele é carismático em muitos momentos. Quando ele é sério, ele realmente conquista também. Mas os momentos de carisma, o sorriso que ele transmite, o jeito que ele se movimenta, não tem como, gente. O Ji Lin é apaixonante. Eu acho que é isso que também move a história. Todos os personagens acabam gostando do Ji Lin de alguma forma. E com essa coisa de um final trágico, uma história a ser desenvolvida, um mistério a resolver e todo esse porém de destino, que é muito forte por aqui. O destino é muito forte, gente. Todos eles têm um. E é muito forte essa coisa de o destino vai acontecer do jeito que ele foi escrito. Não importa quantas vezes você volte no tempo, o destino vai continuar acontecendo. Não tem como você não gostar do Ji Lin, entendeu? Então assim, já adianto, se você conseguir não gostar do Ji Lin, coloca nos comentários pra eu saber, porque não tem como, tá? Essa foi minha lista de 5 dramas mais recentes que eu assisti por aqui, que eu gostei muito, 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 e que eu recomendo pra quem gostou muito de Pursuit of Jade, que precisa acompanhar alguma coisa nova. Confesso que não vai chegar no mesmo nível, até porque drama histórico é drama histórico, e os outros todos são fantasia, mas, gente, são histórias que eu gosto muito, eu recomendo demais, e faria muito sentido pra mim vocês assistirem pelo menos uma vez na vida, tá? Coloca nos comentários quais vocês já assistiram, quais não assistiram, quais vocês gostam mais. Colocam também se vocês acham que o Marquês compete diretamente com o de Bozai e qual é o preferido de vocês. E coloca também se vocês aí, assim como eu, se renderam pro Ji Lin. E se vocês não gostaram dele, coloca também porque eu quero entender a sua argumentação. Beleza? Lembrando que a Amazon é o melhor lugar pra fazer compra na internet e com o meu link você patrocina aqui o canal sem gastar nada, então link na descrição. E ficamos por aqui, semana que vem tem mais. Se não aguentar ficar longe, me siga nas redes sociais que por lá eu estou conectado o tempo todo com vocês. Temos live na plataforma roxinha, de vez em quando, por aqui também, de gameplay, lives também do podcast, que eu tô sempre anunciando nas minhas redes sociais quando elas acontecem. Então fiquem por dentro, tá? Porque os avisos vão sempre ser dados por lá. Então sempre tem coisa legal saindo por aqui e ao vivo também. Não esqueçam de me acompanhar pra saber quando isso vai acontecer, beleza, pessoal? Eu sou a Choco, esse é o canal Pipoca e tchau!
até o fim.